Se a sua empresa ficará no Simples Nacional Híbrido em 2027, tem um detalhe muito importante que você precisa entender. Em 2027, não será possível utilizar a mesma precificação que é feita hoje. Isso porque a reforma tributária não muda somente o imposto, ela muda até mesmo a maneira de precificar. Olá, eu sou a Bianca, contadora, coordenadora do setor fiscal da Sucesso Conte e estudante pós-graduanda em reforma tributária. No vídeo anterior, eu falei como a reforma tributária vai impactar a precificação. E hoje eu quero mostrar isso na prática em uma empresa do Simples Nacional Híbrido. Esse vídeo faz parte da nossa série sobre precificação, porque a ideia não é só falar do imposto. A ideia é principalmente entender a maneira de precificar daqui para frente. E um ajuste muito importante quando a gente fala em precificação é que sempre depende do regime tributário da empresa. Se a empresa permanecer no Simples Nacional puro, ela pode sim manter a mesma lógica de precificação que já utiliza hoje em 2026. Isso porque toda a sua tributação continua concentrada dentro do DAS do Simples Nacional. Já no Simples Nacional Híbrido, a lógica muda. A CBS sai de dentro do DAS, do recolhimento unificado em si, e passa a ser considerada separadamente. E é por isso que a precificação também precisa ser ajustada. Antes de começarmos a analisar toda a planilha em si, nós precisamos destacar alguns pontos. O primeiro ponto é que nesse vídeo nós vamos tratar no exemplo de uma indústria optante pelo Simples Nacional Híbrido e com as tributações previstas na Lei Complementar 214 para o ano de 2027. O segundo ponto é que até então, até a data de gravação deste vídeo, nós não temos a alíquota de CBS definida. E por isto, iremos utilizar como base para a simulação a alíquota de 8,8%. Então esse número ele serve apenas para demonstrar a lógica, porque a ideia aqui não é sair decorando percentuais, a ideia é entender a lógica por trás de toda a precificação. E agora sim, vamos para o cálculo. Antes de falar de preço, o importante é olhar para o faturamento que a empresa tem projetado para o próximo ano. Isso porque, no Simples Nacional, a tributação efetiva da empresa depende do seu faturamento e da faixa em que a empresa se enquadra dentro do seu anexo do Simples Nacional. Então, duas empresas podem vender o mesmo produto e ainda assim terem cargas tributárias diferentes, justamente por conta do faturamento acumulado dos últimos 12 meses. Por isso que nesse exemplo estamos trabalhando com uma projeção anual de um faturamento de 2,5 milhões. Essa projeção é o ponto de partida de tudo. É ela que vai dizer qual faixa do Simples Nacional a empresa se encaixa e também qual será a alíquota efetiva de recolhimento. Com essa projeção em mãos, a gente consulta a tabela do Simples Nacional. E aqui um detalhe bem importante é que a tabela ela traz a alíquota nominal e a parcela a deduzir da base de cálculo, mas não significa que estes serão os valores que a empresa terá a recolher efetivamente. Na nossa simulação, a empresa ficou na quinta faixa do anexo 2 do Simples Nacional, com a alíquota nominal de 14,7% e uma parcela a deduzir de R$ 85.500. E depois de aplicar a fórmula matemática do Simples Nacional, chegamos à alíquota efetiva de 11,28%. Essa é a carga tributária que hoje está embutida no preço de venda. Agora, vamos olhar para o preço que a empresa pratica hoje. No nosso exemplo, o cliente paga R$ 22.542,83, mas esse valor não representa aquilo que fica efetivamente para a empresa. Isso porque, dentro desse preço, já existe a parcela que será efetivamente recolhida de Simples Nacional. Quando retiramos desse preço a carga de 11,28%, chegamos em aproximadamente R$ 20 mil. Esse é o valor que realmente interessa, porque ele representa a receita econômica da empresa. É com esse valor que ela paga fornecedor, paga folha de colaboradores, tem a sua margem de lucro, e também cobre outras despesas da operação. Então,
quando a gente reconstrói a precificação, a ideia não é preservar o valor da nota fiscal, mas sim preservar a receita econômica da empresa. Como nesse exemplo nós estamos refazendo a precificação de uma empresa do Simples Nacional híbrido para 2027, é importante levantar mais alguns pontos. No Simples Nacional híbrido, o recolhimento continua acontecendo dentro do Simples Nacional para os impostos que não tiveram alteração, enquanto a CBS é calculada separadamente. Então, na prática, nós não vamos retirar tudo do preço de venda. Nós vamos retirar somente o que vai sair da apuração do Simples Nacional. Nesse caso, a CBS. E isso é muito importante porque se a empresa retirar mais do que deveria, a conta também fica errada. Então, agora vem uma parte muito importante de todo o cálculo. Depois que calculamos a alíquota efetiva e chegamos em 11,28%, conforme o caso em exemplo, consultamos a tabela da repartição dos tributos do Simples Nacional. Essa tabela mostra quanto cada tributo representa dentro da carga tributária da empresa. Como estamos na quinta faixa do anexo 2, a CBS representa 13,85% dessa alíquota. Então, aplicamos esse percentual sobre os 11,28% e descobrimos que 1,56% corresponde à CBS. Isso significa que dos 11,28% que hoje estão embutidos no preço, apenas 1,56% deixa de permanecer dentro do DAS. Assim, a carga tributária que continua no Simples Nacional passa a ser 9,72%. E é esse percentual que vamos utilizar para reconstruir o preço. Com essa informação, agora podemos reconstruir o preço de venda. Hoje, o preço atual é R$ 22.542,83, formado com uma carga tributária de 11,28%. Como agora apenas 9,72% permanece dentro do Simples Nacional, recalculamos o preço utilizando essa nova carga. Com isso, chegamos ao valor total de R$ 22.153,30 a cobrar do cliente, o que também resulta em um resultado líquido de R$ 20 mil. Então, perceba que nós não retiramos todo o Simples Nacional. E também não simplesmente acrescentamos a CBS. Primeiro retiramos a parcela de CBS que deixou de fazer parte do DAS e é sobre essa nova base que no próximo passo nós vamos aplicar a CBS separadamente. E um dos erros que eu acredito que será um dos mais comuns devido à mudança da reforma tributária e implementação do Simples Nacional híbrido é a questão de incluir a CBS no preço de venda atual já praticado. Mas isso não está certo, porque o preço atual foi definido em uma lógica tributária. Se eu apenas somar o novo imposto em cima dessa lógica, eu misturo duas realidades totalmente diferentes. E isso pode gerar um preço artificialmente alto, ou em alguns casos, uma margem muito diferente do que a empresa realmente desejava atingir. Então, não é só somar um imposto, mas sim reconstruir o seu preço de venda. Então, qual o caminho correto? Primeiro, a gente identifica qual a receita que queremos manter. Depois, a gente reconstrói o preço de venda considerando os tributos que se mantêm sobre aquela operação. E, ao mesmo tempo, a gente insere a CBS no lugar da parcela que deixou de existir da estrutura antiga. Percebe que a gente não está simplesmente aumentando o preço. Essa diferença parece pequena, mas faz toda a diferença quando começamos a pensar sobre a precificação. Agora sim, a gente chega no momento de aplicar a CBS. Nesse exemplo, estamos utilizando a alíquota de 8,8 como referência para a CBS. Com isso, aplicamos a alíquota de CBS sobre o novo preço de venda que chegamos após tirar somente a CBS de dentro do Simples Nacional. Com isso, o novo preço que antes era cobrado R$ 22.542,83 passa a ter o valor total a ser cobrado do seu cliente de R$ 24.102,79. Perceba que esse valor não apareceu do nada. Ele foi construído passo a passo
conforme iríamos refazendo toda a precificação. Primeiro, a gente olhou para o preço atual, depois encontramos a faixa da empresa, depois entendemos o que havia dentro da carga tributária atual da empresa e retirou o que deixa de estar dentro do DAS, no caso de uma empresa do Simples Nacional Híbrido, para o ano 2027 apenas da CBS. E assim nós chegamos ao novo valor. É exatamente assim que a precificação precisa ser feita daqui para frente. Agora a gente faz a conferência final. Então a gente pega o novo preço, R$ 24.102,79, retira a CBS e mantém a lógica tributária que continua dentro da estrutura atual e verifica-se se a empresa continua com a mesma receita econômica anterior. Se a conta fechar, significa que o preço de venda foi reconstruído da maneira correta. E um ponto muito importante é que esse cálculo em si, ele não deve ser feito uma única vez e guardado na gaveta. Ele precisa acompanhar a empresa ao longo dos anos, até porque a reforma tributária também será implementada em fases. Então, cada fase exigirá uma nova precificação correta. Esse exemplo foi feito para demonstrar a reconstituição do preço de venda de uma empresa do Simples Nacional Híbrido. Entretanto, ela ainda não mostra tudo. Isso porque existem outros pontos importantes que também podem interferir na rentabilidade e na precificação de uma empresa. Por exemplo, a estrutura de custos, os créditos tributários, a margem desejada e a estratégia comercial da empresa. Tudo isso também precisa ser analisado. Mas essa base que nós abordamos durante o exemplo já ajuda em muito a entender sobre a precificação a partir da reforma tributária. E um ponto que eu volto a destacar é que a precificação ela não é igual para todas as empresas. Depende do seu regime tributário, primeiramente. Então, uma empresa do Simples Nacional puro pode manter a mesma lógica de precificação que já utiliza hoje em 2026. Mas uma empresa que passará a ser tributada pelo Simples Nacional Híbrido precisa rever a precificação inteiramente. E não basta apenas somar a CBS ao preço de venda já adotado hoje em 2026. É necessário fazer a reconstrução do seu preço de venda. E esse vídeo foi justamente para demonstrar essa mudança de mentalidade que as empresas precisarão ter ao mudar para o Simples Nacional Híbrido, onde parte da tributação sai do recolhimento unificado do DAS e passa a ser tributado por fora. Nos próximos vídeos dessa série de precificação, aqui no canal da Sucesso Conte, nós vamos abordar sobre o lucro presumido. Então, continue acompanhando para estar por dentro de tudo. Se você ficou com alguma dúvida, é só deixar nos comentários que a nossa equipe estará respondendo a todos vocês. Obrigada e até o próximo vídeo!